de perseguidor a perseguido, de acusador a pregador do evangelho, ficando famoso por odiar os cristãos, Paulo, ou melhor, Saulo como era chamado, tocava o terror na igreja primitiva e odiava veementemente os seguidores de Jesus, que temiam só de ouvirem seu nome. Mas como alguém tão ameaçador e violento se tornou um homem cheio de amor e compaixão? Veja nesse vídeo a história completa de Paulo de Tarso, o apóstolo de Cristo. Vamos bibliografar para você. Seu nome revela muito ao seu respeito. Saulo é uma abreviatura da palavra judaica Saul, que para quem não sabe, teria sido o primeiro rei de Israel, e uma teoria sugere que ele teria mudado de nome posteriormente em sinal de humildade, já que Paulo, além de ter origem romana, o ajudando a se conectar com mais facilidade a pessoas fora do judaísmo, também significa pequeno em grego. Ele era um fariseu nascido em Tarso e não poderia ter tido melhor formação acadêmica para a época do que ser aluno do reverenciado rabino Gamaliel, um dos principais professores da sinagoga, e Paulo sempre se destacou por sua rica cultura e eloquência na fala, que o transformaram em um homem respeitado, porém ferrenho com as leis mosaicas. Sua história tem início logo após a morte de Jesus. Através dos apóstolos, as primeiras comunidades cristãs da época começaram a emergir e rapidamente foram classificadas como heréticas pelo Sinédrio. Saulo, até então fariseu da alta cúpula e zeloso com as leis, determinado a acabar com a suposta seita religiosa, inicia uma forte opressão no movimento, perseguindo, prendendo e castigando ferrenhamente todos aqueles que se diziam seguidores do caminho, ou melhor, do Nazareno, por acreditar que eles representavam uma ameaça muito grande à sua tradição e ao judaísmo como um todo. Paulo até mesmo teve autorização dada pelo sumo sacerdote de Jerusalém para consentir na execução de cristãos, tudo homologado em cartas que serviam como espécie de procuração, e assim ele o fez por muito tempo. Um dos episódios mais famosos desse período é quando Paulo consente na morte de um jovem chamado Estevão, que é apedrejado por uma multidão fomentada de ódio por influência de Paulo, que até mesmo chega a segurar as capas dos homens enquanto aquele ato cruel acontecia. Mal sabia ele que algo extraordinário estava prestes a acontecer em sua vida. Em uma determinada viagem para a cidade de Damasco, onde Paulo tinha o objetivo de capturar alguns discípulos que viviam por lá, ele e um pequeno grupo foram surpreendidos no meio da viagem por algo inexplicável. Uma forte luz intensa do céu envolveu Paulo repentinamente, e uma voz ressoou em seus ouvidos dizendo: "Saulo, Saulo, por que me persegues?", o fazendo cair no chão atônito e perguntar a voz quem estava falando com ele, pelo que foi respondido se tratar de Jesus, e mesmo ainda desorientado, Paulo recebe a coordenada para prosseguir viagem e se hospedar na casa de um homem chamado Judas, até a próxima ordem. Porém, ao se levantar, Paulo perde totalmente sua visão, e as pessoas que viajavam com ele ficam totalmente confusas, pois escutaram algo, mas não puderam ver nada. No terceiro dia após aquele episódio, Paulo finalmente é visitado por um discípulo chamado Ananias, que assim como ele havia recebido em visão a missão de estar ali e entregar uma mensagem de Jesus a Paulo, que tinha mergulhado em um momento de profunda reflexão espiritual. Ananias, em sua oração, diz que Paulo havia sido chamado para ser um proclamador do reino de Deus, e que a partir daquele momento ele aprenderia o verdadeiro significado do que era sofrer por essa causa. Naquele instante, algo como escamas caíram de seus olhos e Paulo volta a enxergar, assim como também é batizado no mesmo dia, e quase como instantaneamente, ele entra na primeira sinagoga e começa a pregar o evangelho, e testemunhar o que havia acontecido com ele, e em como Jesus havia mudado sua vida. Obviamente, aquilo gera revolta entre os religiosos, que passam a tramar a sua morte, obrigando Paulo a ter que fugir da cidade à noite, escondido dentro de um cesto com a ajuda de alguns discípulos. Daquele dia em diante, ele parte para a Arábia, onde passa os próximos 3 anos de sua vida recluso e imerso aos estudos do Evangelho, antes de finalmente iniciar seu ministério, talvez como uma forma de ressignificar sua fé. Afinal, tudo que ele cria antes de sua conversão agora precisava passar pelo filtro do que Jesus havia ensinado. Passado-se então esse período inicial, Paulo rapidamente se torna um dos apóstolos mais influentes da história da igreja. Não é à toa que quase todo o Novo Testamento da Bíblia foi formado por suas cartas e epístolas, tamanha sua importância. Porém, nem tudo saiu como
planejado. Muitos dos discípulos tinham medo dele, pois conheciam seu passado obscuro. Foi então que Barnabé, um fiel companheiro de Paulo, talvez por acompanhar sua vida de perto e saber quem realmente ele havia se tornado, o apresenta aos líderes da igreja, Pedro e Tiago, que o aceitam oficialmente como parte do corpo. A amizade de Paulo e Barnabé se estendeu por anos, e juntos embarcaram em grandes viagens missionárias ao redor da Ásia e da Europa, convertendo cidades inteiras. Essas viagens tinham vários anos de duração, e na Bíblia foram registradas ao menos 3 delas. Paulo pregava para os gentios, e aquilo acabou gerando um conflito entre os irmãos da igreja, sendo necessário até mesmo montar um concílio em Jerusalém para estabelecerem um acordo. Nesse concílio foi estabelecido que os gentios não precisavam de circuncisão assim como eles, já que um dos motivos para aquela discussão era a dúvida de que se os novos convertidos não-judeus precisavam ou não seguir os costumes da tradição judaica, já que um dos motivos para aquela discussão era a dúvida de que se os novos convertidos não-judeus precisavam ou não seguir os costumes da tradição judaica. Nesse período houve também o desentendimento entre Paulo e Pedro, relatado na carta de Gálatas, onde você pode conferir com mais detalhes no vídeo que fizemos sobre a vida de Pedro no link que tá aqui no card. Essa briga foi tão feia que Paulo chegou a chamar o apóstolo pescador de homens de hipócrita, incisivamente. E o pior é que essa não foi a única briga em que Paulo esteve envolvido. Nas vésperas de sua segunda grande viagem missionária, também houve uma desavença entre ele e Barnabé, que culminou no fim na separação da dupla, e Paulo prosseguiu sua jornada acompanhado de outro personagem muito conhecido da história cristã, Silas. Em uma cidade chamada Listra, Paulo conheceu um jovem de nome Timóteo, que também passou a acompanhá-lo de perto. Timóteo foi um destinatário e confidente de Paulo durante sua vida, recebendo inúmeras cartas dele, que mostravam sua saudade e seu afeto pelo rapaz, que se tornou seu filho na fé. 2 destas cartas direcionadas a Timóteo estão na Bíblia. Outro que também caiu nas graças do apóstolo e acabou se tornando importantíssimo em sua vida foi o médico e evangelista Lucas, que não só o acompanhou em missões, como também relatou grande parte de sua vida, inclusive de sua conversão no livro que hoje é chamado de Atos dos Apóstolos, além de também ter escrito o Evangelho segundo Lucas, fazendo o papel de jornalista, reunindo fatos sobre a vida de Jesus a partir dos relatos das testemunhas oculares que viveram com ele. O livro de Atos dos Apóstolos é quase uma continuação direta do Evangelho de Lucas, que é um dos mais detalhados e extensos da Bíblia. Em uma de suas viagens à Grécia, o berço do paganismo e dos panteões da época, Paulo e Silas causaram bastante rebuliço e tumulto na cidade, despertando a atenção das autoridades locais, que acabaram levando os 2 presos, mas mesmo assim não puderam impedir que eles parassem de entoar louvores em meio ao encarceramento e às flagelações. E ainda naquela mesma noite, Deus fez um terremoto abrir as portas das celas onde eles estavam e os libertarem. O carcereiro que os vigiava ficou tão impressionado com o que tinha visto, que acabou se convertendo naquele mesmo instante, e junto com sua família foram batizados. Outra situação curiosa também ocorreu enquanto Paulo pregava na cidade de Troade, no andar de cima de uma casa de 2 andares. Um garoto chamado Eutico caiu da janela depois de ter pego no sono, devido à pregação extensa de Paulo naquele dia, mas felizmente foi ressuscitado pelo apóstolo, que não deve ter tido nenhum ressentimento ou se sentido ofendido com a situação. Provações e dificuldades fizeram parte da jornada de Paulo. Foram anos de perseguições, e apesar de realizar inúmeros milagres por onde passou, não foi capaz de curar a si mesmo. Paulo foi obrigado a conviver com um desconforto muito grande em seu corpo, sendo chamado por ele de espinho na carne, adquirido após um episódio de arrebatamento vivido por ele, onde em visão, o apóstolo foi assunto aos céus em espírito, ouvindo e vendo coisas pelas quais não é lícito a nenhum homem referir-se. Alguns teólogos sugerem que seu espinho na carne teria relação com a visão, portanto seria algo em seus olhos. Porém, o fato é que Deus o deu aquela condição para que de nenhuma maneira ele se vangloriasse ou se deixasse ensoberbecer por aquele acontecimento. Não sabemos ao certo quantas prisões Paulo passou ao longo de sua vida, mas uma das mais significativas, sem dúvida, foi quando na cidade de Cesareia ele permaneceu por 2 anos preso sem julgamento, até ser transferido sob escolta para Roma. Mas foi durante o percurso dessa viagem que ele viveu mais uma de suas grandes aventuras. O navio que o transportava naufragou durante uma tempestade muito forte. No entanto, naquela noite, ele havia recebido um sonho em que um anjo o alertava que nenhum dos tripulantes
tripulantes morreria naquele dia, e assim se sucedeu como o anjo havia dito. Todos se salvaram encontrando refúgio na ilha de Malta, que além de se tornar um ponto de ancoragem de Paulo, se tornou palco da pregação do evangelho, e mesmo passando apenas alguns dias por lá, Paulo converteu metade da ilha. Apesar de seu ímpeto pela pregação do evangelho, seu corpo começava a dar os primeiros sinais de cansaço, e finalmente em Roma durante a primavera, Paulo permaneceu em prisão domiciliar. Quando olhamos o que ele escreveu nesse período como a Epístola de Filipenses, vemos o quanto a idade avançada e o tempo implacável fizeram bem na vida de um homem que, acima de tudo, havia entregado a sua vida como um comerciante que, após encontrar um grande tesouro, uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e abriu mão de tudo o que possuía para obtê-la, considerando como perda tudo o que havia conquistado e alcançado em sua vida antes. Status como fariseu, diplomas acadêmicos, méritos religiosos, realizações pessoais, prestígio, fama, dinheiro. Tudo o que para ele antes era lucro já não passava de esterco comparado ao amor e à graça que ele havia encontrado. Irmãos, sempre que penso em vocês eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora que estou preso, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou preso porque sou servo de Cristo. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Paulo também não poderia partir dessa vida sem antes se despedir e deixar uma última mensagem a seu filho na fé, que mais do que um colaborador de ministério, foi um verdadeiro confidente e amigo. Escrevo a você, ó Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou preso porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus,
Esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas. Mas tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os a cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim. Conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam, com amor, a sua vinda. Venha me ver logo que puder. Faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eúbulo, Pudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito. Que a graça de Deus esteja com vocês e a Ele seja dada a glória para todo o sempre. Amém e amém. Não sabemos ao certo se Timóteo conseguiu chegar a tempo de ver Paulo pela última vez antes de sua partida, assim como ele tanto esperava. Mas, de fato, esse acabou se tornando o último registro escrito de um dos homens mais importantes que já pisaram na face da terra. A tradição nos conta que logo depois disso, entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, Paulo foi sentenciado ainda em Roma, durante o governo do cruel imperador Nero, que o condenou à decapitação, trazendo assim fim para o apóstolo de Cristo, como ele mesmo se intitulava. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito desse canal, essa é a hora. Inscreva-se para ficar por dentro sempre que lançarmos vídeos novos. Sua contribuição é fundamental. Te vejo no próximo então. Tchau!